Olá, bom dia. Mais uma vez estou aqui na série da Vereda da Graça e gravando mais um vídeo para nós falarmos sobre esse tema tão maravilhoso que tem me encantado e tem me tomado durante os últimos 5 anos. Nós temos ministrado sobre isso desde 2015, vai dar quase 5 anos. E eu queria hoje falar sobre o texto de Mateus 5:20, onde Jesus diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. E esse texto é um texto que faz parte do sermão da montanha, um sermão que Jesus está ensinando várias coisas, e dali para frente ele vai dizer: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala isso, que a justiça de qualquer um que queira entrar no reino de Deus tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus, fica parecendo que Jesus piorou a situação e fez com que o reino dos céus se tornasse mais difícil de você adentrar a ele. Mas o fato é que Jesus estava falando sobre um partido, na verdade, que era, podíamos dizer assim, um tipo de partido de santos ou de doutores da lei, que eram os fariseus, chamados também de santos, porque a palavra fariseu quer dizer santo. Esses homens eram homens que tinham uma prática religiosa muito dedicada. Eles tinham seus jejuns, orações, várias orações durante o dia, a prática de jejum 2 vezes por semana, às vezes talvez mais. Eles eram homens realmente separados, realmente diferenciados. E eles eram considerados como pessoas totalmente santas. E Jesus falou que, depois nos ais de Jesus, ele disse que eles eram pessoas que não entravam no reino de Deus e não deixavam as pessoas entrar. Por quê? Eles normalmente se justificavam a eles mesmos. Eles achavam que eles tinham justiça própria. E comparando a prática deles de justiça, vamos dizer assim, em relação à lei, Jesus está dizendo que eles eram um padrão muito alto. Mas, nesse sermão, Jesus mostra muito claro que a justiça deles era uma justiça externa, eram práticas religiosas, não era uma coisa de espírito, uma coisa de alma, realmente de novo nascido. Eram apenas práticas externas. Tanto é que ele vai chamar eles depois de sepulcros caiados, que quer dizer bonito por fora e por dentro cheio de podridão. Então, do que Jesus está falando? Ele está falando dele mesmo, que ele, como diz o apóstolo Paulo, é a nossa justiça, é o nosso justificador. Uma justiça mais excelente, mais verdadeira, uma justiça mais real, é a justiça do Filho de Deus, que nunca pecou, que não conheceu o pecado, nele não havia pecado. Nós temos 3 testemunhos sobre isso, de apóstolos. O apóstolo Paulo, que era um homem intelectual, ele diz que Jesus não conheceu o pecado. Pedro era um homem de ação, diz que Jesus não cometeu pecado. E João é um homem do coração, dizendo que nele não havia pecado. Mas a Bíblia diz também, no texto também aos Romanos, no capítulo 5, verso 21, que Jesus se tornou a nossa justiça. Nós recebemos o dom da justiça a partir do 17, ele fala. E 2 Coríntios 5, 21 também, ele fala que Jesus não tinha pecado, mas se tornou pecado. Veja, Jesus não levou só os nossos pecados sobre ele, sobre o corpo, mas ele se tornou pecado. Esse texto de 2 Coríntios 5, 21 fala que Jesus, Deus, o fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Essa justiça que fala também no capítulo 10 de Romanos, o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Eu citei no outro vídeo o texto, dei até uma gaguejada para falar o texto de Romanos, no capítulo 1, verso 16 em diante, que o apóstolo Paulo, dizendo que não se envergonhava do evangelho, porque era uma coisa muito simples para os filósofos da época, para os fariseus, até para os entendidos da lei, era crer em Jesus como nossa justiça e ser perdoado de todos os pecados. Ele vai dizer que a justiça que vem pela fé, uma justiça que é pela fé do princípio ao fim. Nisso você consegue entender também quando Jesus fala no capítulo 6, então, de Mateus, no verso 33, um texto muito usado,
que a gente conhece quando Jesus fala assim: buscai primeiro o reino de Deus, buscai, pois, né, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele usa a expressão: o reino de Deus é a sua justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Só que quando nós lemos, por alguma razão, nós entendemos que é para nós sermos justos como Deus. Veja, isso é uma pretensão inimaginável, porque mesmo se uma pessoa tentar guardar a lei toda, ela não vai se tornar justa diante de Deus. O profeta diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia diante do Senhor. Então é a justiça de Cristo mesmo. Não é a nossa justiça, não é a justiça da prática da lei, não é a justiça da prática religiosa. Veja, não quer dizer que nós não vamos cumprir aquilo que Paulo fala, que nós somos criados em Cristo, somos nova criatura, ou somos criação dele, nele, para as boas obras. Mas essas boas obras é uma consequência de nós estarmos na videira verdadeira, nós estarmos enxertados nele, e somos galhos que produzimos os frutos que ele ministra sobre nós. Você já tentou produzir algum fruto tipo paciência, por exemplo? Aí que a coisa fica brava, porque toda vez que você confronta a carne, ela se levanta contra você. Jesus falou que a carne milita contra o Espírito. Agora, se nós deixarmos o Espírito produzir em nós esse fruto, porque é fruto do Espírito, quando fala em Gálatas 5 é fruto do Espírito, obras da carne, então a gente fica tentando produzir fruto e não tem como. Nós não somos a seiva, nós não somos a raiz, nós não somos os produtores, nós somos galhos. E esses frutos, como que eles vão ser produzidos em nós? Vão ser produzidos se nós deixarmos o Senhor realmente ser Senhor da nossa vida. E é claro, nós vamos apresentar, nós vamos mostrar esse fruto, de mansidão, de domínio próprio, de temperança, de paz, de alegria no Espírito, se nós realmente deixarmos essa seiva correr em nós. Então, quando Jesus diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, entenda, o povo de Israel, eles tinham por certo que as bênçãos dos céus, saúde, provisão financeira, prosperidade financeira, gado produzindo, eles sendo cabeça e não cauda, que são todas aquelas promessas de Deuteronômio 28 até o 15, nós temos ali as bênçãos, depois temos as maldições. Então nós vemos ali dizendo que seríamos cabeça e não cauda, que os inimigos vão vir por um caminho, vão fugir por 7 caminhos, e Deus vai colocar a gente sempre à frente, não atrás, como cabeça. Então é muito claro que as bênçãos da antiga aliança foram promessas do próprio Deus. As maldições também. Agora, eles foram mais amaldiçoados ou mais abençoados? Mais abençoados por causa da justiça que já estava sobre eles, em todas aquelas figuras, como a morte do cordeiro, os 2 cordeiros que morriam diariamente, um de manhã, um de tarde, já apontando para Cristo, que é o cordeiro de Deus que não cobre o pecado, ele tira o pecado. João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o nosso pecado. Então, não havendo pecado em nós somos dignos e merecedores da herança. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 4 que nós somos filhos e por isso somos herdeiros. Somos herdeiros das bênçãos de Deus prometidas a Abraão, que ele prometeu a Abraão, dizendo que você vai herdar a terra, você vai ser herdeiro do mundo, vai herdar todas as coisas. E o nosso novo Adão, Jesus, conquistou para nós esse lugar de justos, de justificados. Quando se fala de justiça em Cristo e não da nossa própria justiça, logo as pessoas entendem que, então eu vou poder fazer o que eu quiser, eu vou viver de qualquer jeito. Que claro que não, quem está na graça não quer viver de qualquer jeito. Cada vez mais quer brilhar, cada vez mais quer se parecer com Cristo, porque ele realmente, ele se sente amado, se sente aceito, não importando quem nós somos e quanto ainda somos pecadores, ainda muitas vezes cometemos pecado, porque na verdade em Cristo nós não somos mais pecadores, nós somos justificados, mas a gente se sente como pecadores muitas vezes, por causa de cairmos em pecado. Mas o pecado na vida de quem está na graça, ele é um acidente. A nossa prática diária é viver para Cristo, desfrutar dessa justiça, dessa justificação e também receber com isso o que a palavra graça significa: favor imerecido. Deus quer favorecer você, Deus quer nos favorecer, Deus quer nos abençoar enquanto a gente permanecer nessa terra, porque um dia Ele voltará para nos buscar.
e vai transformar todas as coisas. E até lá nós dependemos dessa justiça, dessa justificação, para que as bênçãos dele, tudo que nós necessitamos, venham ser derramadas sobre nós. Se nós crermos nisso, e não nas nossas próprias obras, por quê? Porque quando nós nos deparamos com as nossas falhas, a gente fala, eu não sou mais merecedor das bênçãos de Deus. Nós nunca fomos merecedores e nunca seremos. Nós estamos em Cristo e por isso somos altamente favorecidos por Ele. Nós somos profundamente amados, nós somos grandemente abençoados, porque nós estamos, como eu disse no vídeo anterior, nós estamos irrevogavelmente justificados por causa do que Jesus fez. O crédito do que Jesus fez não tem como mensurar, é incomensurável, não tem como você medir. Então nós estamos perdoados, justificados e também com isso nós somos herdeiros de todas as bênçãos. Por que falar de bênção? Porque na verdade nós dependemos dele. O salmista disse, a quem tenho eu, Senhor, no céu a não ser a ti, para estender as mãos, para me abençoar. E é Deus que nos abençoa, que levanta suas mãos e já nos tem abençoado em Cristo Jesus. Creia nisso, creia que a tua justiça excedeu a dos escribas e fariseus em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez. Se você estiver nele, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Um abraço, Deus te abençoe e que você medite muito mais nessas palavras.